Olá, queridos alunos, eu sou a professora Simone e hoje nós iremos estudar separação silábica e classificação silábica. A partir de hoje, eu não vou ler todos os textos, porque eu percebi que os meus vídeos ficam longos, um pouco cansativos e também ficam pesados, então às vezes ficam difíceis de carregar. Bora lá! Refletindo sobre a língua. Releia este trecho da reportagem. Robô francês ajuda crianças com deficiência a evoluírem mais rapidamente. Observe que algumas palavras tiveram as sílabas separadas no final da linha. Então vamos lá. Distante ficou separada. Fabricar, companheiros, experimento, acompanhamento, brinquedo. Agora vamos para as questões. A. Que palavras tiveram as sílabas separadas? B. Por que essas palavras tiveram de ser separadas? C. Existe outra forma de separar a palavra distante no final da linha? Qual? Quais seriam as outras formas de separar a palavra companheiros? E. Escolha duas palavras desse trecho para separar as sílabas. Então, vamos lá. Para responder todas essas questões, vocês têm que começar com parágrafo e letra maiúscula. Ponto final também no fim das frases. Para quem tem dificuldade em separar sílabas, vocês podem bater palmas, por exemplo, distante, companheiros. Então, vocês vão colocando os tracinhos após as palmas acabarem, combinado? Página 81. Copie o trecho do texto reproduzido na atividade 1. Se necessário, separe as palavras que não couberem na linha. Nós só podemos separar as palavras que não couberem na linha de acordo com a separação de sílaba, senão as palavras ficam erradas, combinado? Compare sua escrita com a de um colega. Vocês precisam separar em sílabas alguma palavra? Como vocês fizeram? Então, retomando um tipo de atividade que vocês já fizeram no segundo ano e até no terceiro, separe as sílabas das palavras abaixo, depois anote o número de sílabas de cada palavra. Vamos separar comigo? Criança. Número de sílabas? 3. Luz. Uma sílaba. Aplicativo. Quantas sílabas? Ferramenta. Robô. Brinquedo. Movimento. Página 82. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Isso é muito importante. Palavra com uma sílaba só é monossílaba. Mono quer dizer uma sílaba. Dissílaba, palavra com duas sílabas. Trissílabas, de 3, significa palavra com 3 sílabas. Polissílaba, palavra com 4 ou mais sílabas. Então, esse é um novo assunto que nós iremos aprender. Monossílaba, mono quer dizer de um só, então é apenas uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, é só lembrar do tri, de 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. 4. Complete as frases a seguir, classificando as palavras de acordo com o número de sílabas. A palavra luz é só separar que vocês vão saber quantas sílabas ela tem, ó. Luz. A palavra robô é robô. Quantas sílabas? Então, olhe o nome da sílaba que tem 2. As palavras criança e brinquedo são, as duas têm 3 sílabas.
Qual o nome delas? As palavras aplicativo, ferramenta e movimento, todas essas têm 4 sílabas. Qual o nome? Agora, dê outros exemplos de palavras. Monossílabas, palavra que tem uma sílaba. Dissílabas, palavras que têm 2 sílabas. Trissílabas, palavras que têm 3 sílabas. E polissílabas, palavra que tem 4 ou mais sílabas. Coloquem 2 ou mais exemplos de palavras. Combinado? Agora, nós iremos recordar o assunto da aula passada, que foi reportagem. Vamos lá. Olá, queridos alunos. Continuando o assunto da aula passada, nós estudamos notícia, reportagem e fizemos 2 produções textuais sobre esse assunto, não é? Agora, no caderno de atividades, página 14, nós iremos rever. Leia a reportagem e responda as questões. A cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Leiam o texto. Aqui embaixo, na tarja laranja, temos o nosso famoso dicionário. Washington Post, jornal de maior circulação publicado em Washington, capital dos Estados Unidos. Estatística é a ciência que coleta dados que são organizados, estudados e utilizados para determinado objetivo. Mobilidade urbana, forma e meios utilizados pela população para se deslocar dentro do espaço urbano. Agora, vamos para a página 15. Continuando na tarja laranja. Intersecção é um cruzamento, incentivo é um estímulo, iniciativa é uma ideia, um plano, por exemplo, ser proativo. Agora, as questões. Releia o título da reportagem. A cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Que informação o título da reportagem antecipa para o leitor? A data em que o texto foi escrito, o assunto do texto, a cidade ideal ou a quantidade de crianças que usam bicicletas para ir à escola? B. Em que país acontece o fato narrado nessa reportagem? Canadá, Brasil ou Dinamarca? Página 16. Aqui na página 16, temos o exercício C. É seguro para as crianças da cidade de Odense ir à escola? Ir de bicicleta para a escola? Justifique. Não esqueça do parágrafo, letra maiúscula e ponto final. D. Marque V de verdadeiro ou F de falso para as informações da reportagem. Somente crianças andam de bicicleta na cidade de Odense. Verdadeiro ou falso? Existem programas de incentivo ao uso de bicicleta em que os estudantes ganham brindes como camisetas e acessórios para ciclistas. Verdadeiro ou falso? Na entrada de alguns colégios é proibido até mesmo estacionar o carro. Se isso acontecer, eles são multados por policiais. Verdadeiro ou falso? Não é seguro para as crianças passarem de bicicleta pelos cruzamentos das ruas maiores da cidade de Odense por causa dos túneis. Verdadeiro ou falso? Muitos adultos utilizam a bicicleta para sair e ir ao trabalho. Verdadeiro ou falso? Agora, a última questão. Ir de bicicleta para a escola pode ser considerado um hábito saudável? Por quê? Vou ajudar vocês nessa. Ir de bicicleta aqui, Brasil, São Paulo, é saudável? É muito saudável a gente fazer um exercício físico. Porém, aqui em São Paulo, onde moramos, é muito perigoso andar de bicicleta, somente nas ciclovias ou em parque. Então, é um hábito saudável,
porém, aqui é perigoso. Não esqueça da letra maiúscula, parágrafo e ponto final. Qualquer dúvida, as professoras estão nos plantões de dúvidas. Até logo. Beijos! Olá, queridos alunos. Continuando o assunto da aula passada, nós estudamos notícia, reportagem e fizemos 2 produções textuais sobre esse assunto, não é? Agora, no caderno de atividades, página 14, nós iremos rever. Leia a reportagem e responda as questões. A cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Leiam o texto. Aqui embaixo, na tarja laranja, temos o nosso famoso dicionário. Washington Post, jornal de maior circulação publicado em Washington, capital dos Estados Unidos. Estatística é a ciência que coleta dados que são organizados, estudados e utilizados para determinado objetivo. Mobilidade urbana, forma e meios utilizados pela população para se deslocar dentro do espaço urbano. Agora, vamos para a página 15. Continuando na tarja laranja. Intersecção é um cruzamento, incentivo é um estímulo, iniciativa é uma ideia, um plano, por exemplo, ser proativo. Agora, as questões. Releia o título da reportagem. A cidade onde crianças de 5 anos vão sozinhas de bike para a escola. Que informação o título da reportagem antecipa para o leitor? A data em que o texto foi escrito, o assunto do texto, a cidade ideal ou a quantidade de crianças que usam bicicletas para ir à escola? B. Em que país acontece o fato narrado nessa reportagem? Canadá, Brasil ou Dinamarca? Página 16. Aqui na página 16, temos o exercício C. É seguro para as crianças da cidade de Odense ir à escola? Ir de bicicleta para a escola? Justifique. Não esqueça do parágrafo, letra maiúscula e ponto final. D. Marque V de verdadeiro ou F de falso para as informações da reportagem. Somente crianças andam de bicicleta na cidade de Odense. Verdadeiro ou falso? Existem programas de incentivo ao uso de bicicleta em que os estudantes ganham brindes como camisetas e acessórios para ciclistas. Verdadeiro ou falso? Na entrada de alguns colégios é proibido até mesmo estacionar o carro. Se isso acontecer, eles são multados por policiais. Verdadeiro ou falso? Não é seguro para as crianças passarem de bicicleta pelos cruzamentos das ruas maiores da cidade de Odense por causa dos túneis. Verdadeiro ou falso? Muitos adultos utilizam a bicicleta para sair e ir ao trabalho. Verdadeiro ou falso? Agora, a última questão. Ir de bicicleta para a escola pode ser considerado um hábito saudável? Por quê? Vou ajudar vocês nessa. Ir de bicicleta aqui, Brasil, São Paulo, é saudável? É muito saudável a gente fazer um exercício físico. Porém, aqui em São Paulo, onde moramos, é muito perigoso andar de bicicleta, somente nas ciclovias ou em parque. Então, é um hábito saudável, porém, aqui é perigoso. Não esqueça da letra maiúscula, parágrafo e ponto final. Qualquer dúvida, as professoras estão nos plantões de dúvidas. Até logo. Beijos!